Olá, Gabriela Silva. Olá. É um prazer tê-la no CLEC, no Congresso Lusófono de Escrita Criativa. A palavra é sua. Bom, para falar de escrita criativa, eu não posso deixar de falar da minha origem dentro dos estudos de teoria da literatura. Eu sempre me interessei por literatura e ela é uma palavra que eu escrevo com letra maiúscula e tenho como uma pessoa que me faz companhia desde muito tempo. Devo toda a minha formação e tudo que eu sou e tenho à literatura. E por ela e por esse motivo eu tenho um grande respeito, uma grande admiração por quem, como eu, também gosta de trabalhar e praticar a literatura. Os meus estudos de teoria da literatura, tanto na minha graduação como especialização, mestrado, doutorado e pós-doc, sempre se encaminham para analisar como é a performance do escritor, como é que ele cria o texto literário. Isso sempre me fascinou, pensar como Dante, como Shakespeare, como todos esses escritores se dedicaram, sentaram à frente de uma mesa e começaram a escrever um livro. Como é que funciona a mente de um artista? Então, desde alguns anos eu tenho sido convidada para ministrar oficinas de criação literária. Primeiro com poesia, com haikai, que é um gênero difícil e é um gênero contemporâneo, curto, mas ao mesmo tempo muito denso, muito repleto de significado. Já são 8 anos, então, ministrando oficinas de criação literária, criação poética e nos últimos 2 anos a narrativa em especial. Então, essa experiência de auxiliar um indivíduo que quer ser escritor, que se pretende escritor, é um trabalho prazeroso e ao mesmo tempo um trabalho que exige de mim, como professora, um extremo cuidado. Eu fui orientanda de mestrado e doutorado do professor Luiz Antônio de Assis Brasil. Tive o privilégio de conviver de uma maneira muito intensa com as oficinas, sendo monitora, assistindo durante alguns anos as oficinas, o funcionamento, e eu aprendi muito entre a diferença de admirar um Dante Alighieri e um William Shakespeare e conviver com um escritor ou um indivíduo que deseja essa potência que é a escrita literária. A partir de então, eu comecei a me dar conta do que era necessário para auxiliar. Eu sempre recebo ainda muitos originais, as pessoas me procuram, as pessoas querem saber a minha opinião sobre os textos. A partir da minha opinião, eu já parto para uma segunda etapa, que é oferecer a minha ajuda. Então, vamos pensar o que tu precisa, eu indico outras oficinas que não sejam as minhas, mas acima de tudo, da Gabriela Silva parte o seguinte ensinamento, que antes de ser escritor somos todos leitores. Então, o que pode um escritor é o que pode um leitor. A partir de que eu conheço o mundo, a partir de que a literatura me permite toda uma gama de sensações, de experiências, de trocas, muitas vezes que nós pensamos que é de uma via única, mas não é, porque a literatura, ela ao mesmo tempo, ela me conforta, ela me possibilita o conhecimento de mundo, mas ela também recebe. Porque quando eu gosto de um livro, quando eu falo de um livro para uma outra pessoa, eu estou, na verdade, fazendo a manutenção da literatura e da memória daquele próprio autor e da própria história, que não morre, que não fica presa a uma estante, mas que também circula pelo mundo. Então, o escritor, para mim, ele é, acima de tudo, um leitor. Por que isso? Porque, por exemplo, eu como poeta, a minha vontade de ser poeta não surgiu do nada. Ela surgiu das minhas leituras da Hilda Hilst, da Adélia Prado, da Sylvia Plath. Então, aquela densidade, aquela energia que me fazia não desgrudar os olhos dos livros, é a mesma energia que me faz pegar a caneta e escrever um poema. Então, quando eu converso com os meus alunos e eu tento orientá-los nos processos de criação literária, eu sempre vou para essa evidência que para mim é muito clara, é muito objetiva, que é, para conhecer, para ser, eu preciso antes ser um leitor. Então, o que pode um escritor? É a pergunta que me fazem e é a pergunta que eu gosto sempre de começar as minhas falas. Um escritor pode tudo.
ele pode o mundo, ele é um demiurgo, ele vai engendrar um universo com as suas próprias mãos, com a sua própria rede de ideias. E a partir daí, inúmeros conceitos vão ser precedentes, vão ser necessários a essa criação. Se pensarmos ainda num contexto mitológico, Deus, quando criou o mundo, foi obrigado a seguir uma organização. Da mesma forma, procede o escritor. Então, o que pode um escritor? Ele pode criar um universo fantástico, um universo real, um universo com uma gama infinita de possibilidades que fascinem o leitor ou que não o fascinem. Dizer que um livro teve milhares de leitores e um outro teve poucos, isso não diminui a potência de um livro, não diminui a sua qualidade, mas sim o jogo da empatia, o jogo do sentir. E isso acontece também com o escritor, é por isso que nós escolhemos um gênero, é por isso que eu escrevo poesia e não escrevo narrativa, é por isso que eu gosto do ensaio e não da narrativa. Enfim, a escrita, ela é uma questão de escolha, eu tenho que escolher. A primeira coisa que a gente tem que pensar também é que quem se dedica à escrita é um artista, porque a arte ela vem com diversas possibilidades, a música, as artes plásticas, o cinema. Dentro dessas artes existem os outros subgêneros, existe a fotografia, a pintura, a escultura, a música clássica, o rock, o jazz. Dentro do cinema, o sujeito que vai fazer o curta-metragem, o longa-metragem, que gosta de clipes musicais, o que gosta de documentários, enfim, quem gosta da fotografia em preto e branco, da colorida. Existem muitas possibilidades dentro da arte e, nomeadamente, aqui eu falo da literatura. Então, quando eu escolho ser escritor, eu também escolho onde eu vou me colocar. Se eu quero escrever uma narrativa, e aí eu sigo determinados elementos, determinadas obrigatoriedades, que nós sabemos que todo o texto literário tem e que formam o texto literário, que são os seus elementos primordiais, que formam o esqueleto do que é um texto, e o conhecimento dessas partes do texto não é um conhecimento que seja restrito a um teórico da literatura ou um estudante de letras, mas a partir de que eu faço uma oficina e eu começo a conhecer o engendramento do texto literário, os meandros do texto literário, como é que a literatura se coloca como arte, como corpo físico, como ela se torna texto, eu passo a conhecer esses detalhes e passo a olhar a literatura a partir daí de uma outra forma. Eu passo a me conhecer como escritor também. Eu já sei onde vão estar as coisas que eu devo fazer, eu já sei um estilo que eu posso seguir, eu já sei escolher o que eu quero escrever. Se eu sou melhor na crônica, no conto, se eu vou ser o melhor poeta. Essas perspectivas de quem está à frente de todas essas nuances da literatura é muito importante, porque a partir que eu escolho o meu caminho, eu já sei como começar a caminhar. Então, pensando no que pode o escritor, eu tenho que pensar o que quer um escritor. Eu quero ser um escritor que pensa filosoficamente, eu quero ser um escritor que as pessoas sempre vão atrás do subtexto do meu conto, do meu romance. Eu sou um escritor que eu gosto de paisagens detalhadas. Enfim, todas essas perspectivas que existem nessas escolhas são importantes. Então, para ser um escritor, a primeira coisa é saber o que se quer como escritor. E aí vem as outras perguntas que não deixam de ficar ao redor da mente de quem se preocupa com isso, que é, por onde eu posso começar? Bom, eu começo com a leitura. Eu acho que quando eu pego um Cortázar, quando eu pego um Ítalo Calvino, quando eu pego um Raduan Nassar, quando eu pego diferentes leituras e eu começo a perceber aquela perspectiva, eu começo a entrar no universo daquele sujeito, eu começo a entender o que eu quero. A primeira vez que eu li Silvia Plath, eu senti um soco no estômago, eu não conseguia segurar o choro, eu não conseguia segurar a emoção, como foi a primeira vez que eu li Vinícius de Moraes.
são sujeitos poéticos que fazem parte do meu imaginário, e quando eu escrevo e um poema ficou bom, longe de mim ser snob, mas quando um poema fica extremamente bom, eu penso, Vinícius leria isso aqui, Silvia Plath leria isso aqui. Então eu estou dentro daquilo que eu idealizei, eu consegui cumprir a minha meta. E o fazer literário, ele é um exercício. Então por onde deve começar um escritor? Ele deve começar sabendo o que ele quer e procurando os meios de concretizar isso. E como é que isso acontece? A escrita é um dom, como a música, como as artes, é um dom. Mas, como diz o mestre Assis Brasil, a melhor forma é o trabalho. O dom associado ao estudo, à prática, conduz ao talento. Então, essa possibilidade, esse exercício de criação literária, de escolher o que se quer dizer, de trabalhar as palavras, como diz o Olavo Bilac, que inveja o Ourives, escolher a melhor palavra que defina aquela personagem, o melhor adjetivo que vai me situar espacialmente, que vai me dar o ambiente em que circula aquela personagem. Tudo isso faz parte do trabalho do escritor. A leitura, para que ele tenha conhecimento do que é o mundo literário além do espaço dele. O que já foi feito, como na época do romantismo os românticos analisavam o ambiente, colocavam o ambiente a par do leitor, como que um realista se expressava e definia uma face, definiam as mãos, ou ainda como os modernistas se tomaram de novas palavras, neologismos ou ainda novas formas de perceber o mundo. Então tudo isso, desde o passado mais antigo da literatura, que começa lá com Aristóteles na sua Poética e as tragédias gregas, até a época contemporânea, em que eu tenho um narrador que desaparece, em que eu tenho um teatro que interage com a plateia, em que eu tenho uma nova forma de perceber a leitura como interação em um campo em que as coisas não estão separadas, mas uníssonas. E são muitas vezes indissociáveis. Então, essa é a premissa que o escritor deve seguir. O que ele pode dar ao mundo e como ele vai começar isso. E aí vem uma outra questão que muitas vezes as pessoas me perguntam: para que serve uma oficina de criação literária? Bom, uma oficina de criação literária, em momento algum, ela faz a mágica de criar um escritor. Não existe isso. É uma aptidão, é uma necessidade, é uma forma que nós encontramos de jogar ou ainda de expor ao mundo a nossa percepção de mundo. Então, quando eu escolho ser escritor, não escolho ser músico, é a minha aptidão artística, é para aquilo que eu sirvo, é aquilo que me faz bem, é aquilo que combina com o meu espírito e com a minha forma de perceber a humanidade e todas as coisas que são intrínsecas ao ser humano. Nesse momento, então, a escolha de uma oficina de criação literária, a forma como eu vou tratar essa minha aptidão é muito importante. Hoje existe no Brasil um número significativo que cresceu muito de oficinas literárias. O Rio Grande do Sul, especificamente Porto Alegre, é um berço de oficinas literárias. Nós temos diversas de muito boa qualidade, com pessoas que são artistas desse âmbito, que são escritores, que trabalham com a palavra e que decidiram levar a muitas outras pessoas a prática da escrita literária, da escrita criativa, desses exercícios, dessas maneiras de se perceber o texto literário como objeto de criação. Fora isso, as pessoas costumam perguntar: mas o que acontece numa oficina? Ora, não se cortam cabeças, nada do gênero. O que fazemos é trabalhar aquilo que o escritor traz, aquilo que o sujeito procura numa oficina. E o que é que ele procura? Se ele acha, se ele considera que ele tem essa aptidão,
ele procura a oficina e ele passa dentro da oficina ao exercício. E aí é como um exercício físico. Não vamos emagrecer de um dia para o outro, não vamos ter braços bem torneados, pernas bonitas de um dia para o outro. Como é que se dá isso? São semanas, são horas debruçados sobre textos, sobre leituras, sobre exercícios. E acima de tudo, uma oficina de criação literária é um âmbito, é um espaço de compartilhamento. E isso é muito importante. Porque quando nós escrevemos, não escrevemos para as gavetas, não escrevemos para os armários. A literatura existe para o deleite do outro, existe como comunicação. É um elo, muitas vezes estreito, entre um indivíduo e outro, ou é um elo muito largo entre diversas pessoas que pensam da mesma maneira. Então, vou agradecer. Eu segurei. Pode retornar. Então, para pensar oficinas de criação literária, a gente tem que pensar para que elas servem. Então, quem procura uma oficina de criação literária tem que saber, a princípio, é a primeira informação que esse indivíduo tem, é que o seu texto vai ser lido. É o primeiro exercício de leitura, é o do outro. Como é que o outro percebe o meu texto? E, nesse contexto, quem deseja participar de uma oficina tem que saber a potência, a necessidade da crítica. É aí que entra a necessidade da crítica literária. Porque assim como nós somos críticos de outros textos, nós conseguimos perceber todos os detalhes, todas as características de um texto, dizer se nós gostamos ou não, se aquilo é verossímil ou não, se eu posso acreditar no que aquele autor está me dizendo, se aquilo é coerente, se é bonito, se me agrada. A mesma coisa vai acontecer com o outro numa sala de aula de oficina de criação literária. O outro está ali, no mesmo exercício que eu estou. Ele recebe o desafio de criar uma personagem que vai viver determinadas situações, assim como eu também vou. Então, ele vai ler o meu texto, ele vai compartilhar comigo e ele vai, de uma certa maneira, pactuar com o meu processo de criação e o que eu digo que é possível de ser feito e o que é possível de sair da minha imaginação. E se isso é coerente, se isso é bom, se isso soa bem aos ouvidos, se eu gosto de ler. Então, lembrar que uma oficina de criação literária é, acima de tudo e de forma única, um espaço de leitura. O Alberto Mangel diz em um livro sobre literatura que em determinado momento nós nos apropriamos do que os outros escrevem. O mundo é uma grande biblioteca em que nós pegamos as histórias de outros autores e nós lemos e nós tomamos para nós mesmos, como se nós estivéssemos vivendo aquela história. Dessa forma, então, nós vamos, dessa mesma maneira, nós vamos conseguir perceber isso dentro de uma oficina. Porque quando o outro escreve uma história e está tão próximo de mim, ele é muito diferente de um Ítalo Calvino, que já não existe mais, já não está disponível para o diálogo. Ele é o autor vivo. E o autor vivo, ele se permite a conversa com o outro. O trabalho de um escritor, por mais isolado que seja, por mais que seja um indivíduo com uma tendência a ser um ermitão, a ser alguém solitário, ele trabalha com o outro. E quem escreve, escreve para alguém. Eu necessito de um interlocutor. Como toda forma de arte, exige um espectador, um ouvinte. Então, pensar numa oficina de criação literária, pensar em entrar numa oficina e fazer os exercícios, é sobretudo doar-se aos exercícios. Então, vem a pergunta seguinte, que é: então, professora,
é necessário a leitura eu vou ter que ler muito? Vai. É condição sem a qual não existe o exercício da escrita. Por que eu me tornei professora de teoria da literatura e, consequentemente, me tornei professora de escrita criativa? Como assim me chamam os meus alunos? Porque eu passei a perceber não só os elementos que fundamentam a literatura e o texto narrativo, que é o personagem, o tempo, o espaço, o narrador. Vem também a motivação criadora, vem também o exercício da criação. E aí eu penso num sujeito, por exemplo, que está vivendo a Revolução Francesa, que está vivendo um mundo de transformação e vai lá e coloca num livro todas essas ideias. Ele conversa comigo além do seu tempo, muito além do seu tempo, mas eu consigo entender através desse sujeito, do que ele escreve, o que ele quer me mostrar do seu mundo. Então, por mais que um texto seja uma distopia, seja ficção científica, vá trabalhar com elementos fantásticos, mágicos, de uma outra dimensão, assim mesmo ele obedece critérios necessários à criação literária. Eu preciso lembrar sempre isso, que um texto é um corpo. Esses elementos funcionam como os ossos, ou como os órgãos. Eu tenho um fígado, eu tenho um estômago, eu tenho um pulmão, eu tenho um coração, eu tenho um cérebro. Cada coisa obedece à sua necessidade e trabalha em conjunto. Da mesma forma que o anatomista percebe essas funções do corpo, o escritor tem que perceber essas funções no texto literário. Quando ele cria uma personagem, essa personagem obedece a uma série de regras e um processo de formação, de nascimento. Ela cria corpo, ela tem sangue, ela tem líquidos, ela tem uma mente, ela tem sentimentos, ela tem inúmeras capacidades e incapacidades com o mundo. É isso que torna uma personagem acreditável, crível, uma personagem que eu posso tocar, em que eu posso sentir. Então aquela personagem me comove, ela me arrebata de tal forma que eu quero compartilhar o meu cotidiano, a minha existência com aquela personagem. Da mesma forma são os outros elementos. Um narrador bem construído é um narrador que envolve o seu leitor. E ele não precisa ser como o narrador do Machado de Assis, que me chama para conversa e fica o tempo todo dizendo: olha, leitor, vem cá, olha, leitor, ouve comigo, vê, leitor, essa bela paisagem. Não. O narrador bem construído é aquele narrador que ao mesmo tempo ele está ali, presente, ele conversa comigo, ele me mostra a situação, mas ele me permite a minha própria opinião, ele me permite que eu me conduza, eu seja o meu guia. Um outro elemento muito importante é o tempo. A temporalidade, a questão da organização cronológica de um tempo que obedece a um calendário regular, que eu vou contar uma história que se passa em 1920, então tem características próprias, 1940, 2015. Eu preciso obedecer os critérios de verossimilhança e de cooperação com o mundo real. Porque por mais que eu deseje ou que eu possa querer construir um texto que vá trabalhar com questões além do mundo real, como por exemplo, posso trabalhar com uma distopia, essa distopia vai trabalhar com elementos que se baseiam numa marcação temporal e organizacional de mundo. Por ordem de necessidade, nós temos também a questão do ambiente. O ambiente ele deriva da personagem, ele deriva do narrador e ele deriva do tempo. Se eu vou contar uma história que se passa em Lisboa, em 1940, a minha descrição da Rua Augusta é uma descrição. Se eu vou contar uma história que se passa em 1970, é uma outra Rua Augusta com outras pessoas e outra forma de chegar ao Tejo. Se por acaso eu vou contar uma história que se passa em 2015,
A minha personagem, o meu narrador vão perceber esse ambiente de uma outra forma, é um outro indivíduo e uma outra relação com o mundo. Então, tempo, personagem, espaço e narrador trabalham juntos. E trabalham em prol de um elemento muito importante, que é o elemento que faz o escritor pegar a sua caneta, ligar o seu computador, pegar o seu caderno e escrever, que é o enredo. O enredo é a forma como eu conto a história. E aí vem duas definições lá dos gregos, de uma perspectiva muito antiga, que é a fábula e a trama. Nós temos que pensar que o texto literário, e isso vem do latim, textus, é um tecido. Ele é uma trama. Ele trabalha com sentidos que vão se formando e dando um formato maior ao que eu recebo como narrativa. E aí eu vou ter todos esses elementos, personagem, tempo, espaço, narrador e o enredo. Então o enredo é o meu tecido. E eu escolho então, por enredo, que é o outro significado de fábula, aquilo que se conta, eu escolho a trama, que é como eu vou construir esse texto. Como é que eu vou contar uma história? Como é que eu resolvo contar a história de um sujeito que se revolta contra a humanidade, que se revolta contra a ciência, contra o poder de Deus e resolve então criar um outro ser e a partir daí se igualar a Deus. E aí também discutir as questões das ciências. Foi o que a Mary Shelley fez ao construir o Frankenstein. É a forma que ela escolhe. Ela escolhe discutir a dicotomia Deus versus a ciência. Como é que o homem se posiciona? Como é que o homem romântico do seu período está ali frente às adversidades da sua época? Ela escolhe então essa narrativa. E assim a gente vai percebendo como o enredo ele corresponde a um grupo muito significativo de outras coisas. Ele não vem do nada. O Theodor Adorno, ele diz numa narrativa, num ensaio crítico, que nenhum escritor pega a pena se não for por uma inconformidade com o mundo. E eu concordo com ele. Nós não pegamos, não vamos escrever um poema simplesmente porque, puxa, hoje eu acordei com vontade de escrever um poema, talvez 2. Não. Eu pego a caneta porque eu tenho ou um amor incompreendido, ou a minha porta bate uma guerra, ou há pessoas no mundo com fome, ou a situação política do meu país me desgraça ao extremo. Ou seja, a caneta, a escrita, a exposição da escrita, seja a narrativa ou a poética para o mundo, é uma forma de sentir o mundo. Então é muito importante que eu, como escritor, ao pensar todos esses elementos que compõem a narrativa, eu penso em apresentar para o mundo. Da mesma forma pensa o sujeito poético, da mesma forma pensa o poeta. Existe dentro do pensamento poético que a gente chama de eu lírico, que equivale ao narrador, e também ao protagonista, aquele que vive a situação poética. Quando eu quero falar de alguma coisa, eu tenho que pensar como esse sujeito se coloca no mundo. E aí vem um teórico chamado Emil Steiger, que trabalhou os conceitos fundamentais da poética, do Aristóteles, e ele toma para si um termo que eu gosto muito e que eu uso muito quando eu dou aula, que é o estado anímico, que é a possibilidade do outro se encaixar na minha emoção. Então, quando eu vou a uma livraria, eu abro um livro de poemas e aquele poema me toca de uma maneira tão significativa que eu não consigo mais não ter aquele livro nas mãos e ele não ser referência para mim, é o meu estado anímico que entra em contato com o estado anímico daquele autor. Então, há de se pensar nisso quanto à questão da criação poética e de tudo que vem com a criação poética também, que não é simplesmente um jogar as palavras. A poesia tem ritmo, a poesia tem sentido, ela tem uma organização, ela é um universo tão complexo e de um engendramento tão enredado, tão cheio de minúcias, quanto o fazer narrativo. Então isso é muito importante. Esses elementos todos que nós
elaboramos ou que nós percebemos dentro dos processos de escrita é o que o sujeito vai encontrar numa oficina de criação literária. Uma vez me perguntaram se simplesmente se a pessoa... eu vou escrever um livro, a pessoa me perguntou assim, eu vou escrever um livro e vou apresentar uma editora. Certamente esse livro vai voltar com uma série de rasuras, com uma série de marcações do crítico que lê o texto, do editor que lê o texto, do revisor que lê o texto. Isso é um processo que a oficina também fornece. Porque às vezes quando eu quero dizer que alguém é alguma coisa ou que eu vou definir um lugar, eu não faço aquilo muito bem. Mas o meu colega, que também tenciona o fazer artístico, que também está ali para aprender, ele também consegue fazer essa leitura. A gente nunca pode esquecer que a espécie humana é uma espécie fabuladora. É da natureza humana contar histórias desde os tempos mais primitivos. Os homens se reuniam em volta de fogueiras para contar suas aventuras e esquecer o frio, a chuva, a fome. De certo modo, a literatura, ela ainda é isso. Nós lemos não só por diversão, para distrair-nos no fim de semana ou porque estamos esperando um avião entre uma conexão e outra, mas nós lemos porque é da nossa natureza a leitura, a percepção do outro, a percepção de tudo que nos cerca. Então, quando eu penso literatura, eu penso obrigatoriamente no outro, no que o outro me oferece. Pensar numa oficina de criação literária é pensar no outro que está me lendo. Então eu escolho um determinado professor que tem um excelente currículo, que tem uma excelente trajetória na área da escrita criativa, que vai poder me educar, porque na verdade fazer uma oficina é educar o seu senso crítico e a sua capacidade artística. Então, quando eu escolho esse professor, há de haver a escolha minha de aceitar o que vem com isso. E não é um trabalho fácil. Por mais que eu tenha o dom, por mais que eu tenha a capacidade de escolher as mais bonitas palavras ou criar um personagem que seja apaixonante, ou de um ambiente que seja envolvente, ou uma história fabulosa que se passe num universo único, a mim cabe o exercício de ouvir, o exercício de aceitar, porque o escritor, na verdade, esse é o primeiro passo dele. Ele joga ao mundo o seu desejo e o seu desejo volta de uma outra maneira, volta pelos olhos do leitor. E isso é uma coisa que também o Alberto Mangel fala no livro A Cidade das Palavras, histórias que contamos para saber quem somos e para lembrar quem somos, que nós somos tudo o que nós lemos. E tudo o que nós lemos resulta na nossa personalidade, e se nós temos alguma vontade criativa, seja na poesia ou na narrativa, tudo o que nós somos, tudo o que nós lemos, todas essas gavetas que compõem o nosso imaginário são também elementos que vão apontar a nossa escrita. Escritor não é narrador, autor não é narrador, mas o que se passa na história é a perspectiva de um sujeito a respeito do seu tempo ou de um tempo diverso, mas acima de tudo é uma leitura de mundo. E quando eu ofereço ao outro a leitura de mundo, eu tenho que estar preparado para os olhos do outro. Quando quiseres. Bom, é interessante a gente pensar também que nessa formatação de uma oficina literária, que é, sobretudo, uma oficina de leitura, algumas dicas de leitura são válidas. Eu praticamente começo as minhas oficinas dando leituras para os meus alunos. Entre elas, as leituras teóricas, por exemplo, o James Wood, como funciona a ficção, o Henry James, a arte da ficção, o Ricardo Piglia, com o Laboratório do Escritor, e também agora o Mário de Carvalho com Quem Disser o Contrário é Porque Tem Razão, que é um livro em que ele trabalha de uma maneira muito bem humorada, de uma maneira única, repleta de conselhos e repleta de uma sabedoria de quem pratica a escrita literária,
várias formas de abordagem dos elementos da escrita criativa. É muito importante também, e eu gosto muito de pensar que quem escreve literatura tem também que ter um subsídio de teoria. A teoria é muito importante. E como leitor, diversas faces da literatura, diversas oportunidades de conhecimento de novas formas de narrar. Por exemplo, Se um Viajante de uma Noite de Inverno, do Italo Calvino, O Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar, A Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. São livros que marcam diferentes formas de contar histórias, diferentes jogos arquitextuais que provocam o leitor, que provocam mesmo o impacto físico com o leitor, como é que ele recebe esse texto, que ele tem que procurar algumas coisas. Outros textos trabalham com mecanismos de leitura mesmo, quando conversam com o leitor, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Outros propõem leituras que oscilam entre diferentes tempos, como vai acontecer com o próprio Machado de Assis também, em Dom Casmurro. Então essas leituras, lembrando que são jogos, né? A leitura ela tem esse jogo de palavras, e isso é importante para o escritor. Ele saber que o material de trabalho dele, que é a palavra, ela é maleável. Pensando com muita propriedade no Guimarães Rosa, que faz isso, cria palavras, desmonta frases, como um jogo de montar. Então, narrativa, elementos e palavra, que é o material, são sempre possibilidades de encaixes e desencaixes. E isso, para o escritor, é muito importante, ele conhecer aquilo com o material com que ele vai trabalhar. Gabi, se... eu já vou partir para as perguntas, tá? Vamos lá. Porque daí a gente já concatena e engata, né? Se algum escritor disse que escrever é uma danação, Clarice fala que escrever era uma maldição. Para ti, Gabriela, escrever é? Escrever para mim é uma coisa muito forte, muito forte. A escrita ela tem para mim uma capacidade muito grande de me expor. Eu vejo a palavra como navalha. É uma metáfora que eu uso nos meus poemas, é uma metáfora que eu trago o tempo todo. É uma das palavras que compõem o meu imaginário. É a navalha. A palavra ela me corta. A palavra ela surge do meu estômago como uma dor muito forte. Os meus poemas, eles nunca tratam de amenidades, ou se tratam de amenidades, eu procuro sempre a maneira mais feroz possível. Porque o poema, para mim, ele tem uma coisa que ele tem que me arrancar de onde eu estiver. Ele tem que mexer comigo. Da mesma forma, a narrativa. Eu não posso fechar um livro em vão. Eu não posso ler um livro sem me emocionar, sem ter aquela coisa que me tire do meu cotidiano. E a escrita é isso para mim. Quando eu penso nos meus poemas, não que eu pense com ódio, não que eu pense com rancor, não que a minha memória seja repleta de dores, mas eu penso na poesia como algo que me tira do que é calmo, do que é tranquilo. E por mais que ela seja encantadora, que ela tenha palavras doces, ela tem que me provocar. Então, para mim, a palavra que me comove, que me faz pensar na literatura e na poesia que eu escrevo é provocação. Para mim, a escrita é uma provocação. Ela não me desencanta, muito pelo contrário, ela não me traz nenhum tipo de mal e ela não me cansa, mas ela me provoca, eu quero mais. Talvez pela minha própria trajetória, pelo meu próprio envolvimento com a leitura e com a literatura, que sempre foi uma grande companheira para mim, a minha escrita ela vem do estômago, ela vem pesada de ácido, carregada de navalhas, e ela é uma provocação ao mundo. Agora mais uma, então. E o que é um bom livro?
Para eu falar sobre o que é um bom livro, eu tenho, de certo modo, de conter minha emoção. Para mim é muito difícil falar sobre o que é literatura e sobre o que é um bom livro. Há 2 livros que me comovem e que são leitura constante. Eu leio eles uma vez por ano. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, em que eu me encontro e não que eu me ache parecida com algum personagem, por mais que eu ache o Lord Henry fascinante com as suas frases de efeito e o Dorian encantador e o Basil capaz de representar a realidade de uma forma única, mas é a forma como aquilo ali é contado, é o desejo da imortalidade, é o desejo da beleza. Para mim, o bom livro é aquele que me toma de assalto, é aquele que não me... Quando eu fecho o livro, é dolorido, eu não quero me perder, eu não quero deixar de estar com aquela personagem. É o que acontece comigo com Hamlet. Eu sempre digo que eu não casei porque o meu amor é o Hamlet. Eu não consigo viver sem essa personagem. Quando acaba o livro e o resto é silêncio, eu choro. Eu tenho 37 anos, eu já li esse livro milhares de vezes para poder dar aula, para conversar com as pessoas, para palestras, e eu choro. Porque me comove, porque me tira da poltrona, da cadeira, porque me faz querer entender o Hamlet. Eu quero ouvir ele mais vezes, eu quero estar com aquela personagem. A mesma coisa acontece comigo com Os Maias, do Eça de Queiroz. Eu traio o Hamlet com o João da Ega, e que é o meu outro grande amor, que o meu desejo é caminhar pelas ruas com o João da Ega, é ouvir as conversas dele, é estar ali. Então o livro que me tira daqui, do agora, e me coloca num outro tempo, e me faz pensar uma outra coisa, e me faz querer estar ali, viver aquilo, esse é o bom livro. É o que transforma a minha memória na memória do livro. Isso, para mim, é a boa literatura. Tu me emocionou. Tudo que me emocionou. Que bom isso. Eu não consigo não chorar quando eu falo do Hamlet. É forte, né? Gostaria o Hamlet no Nacional.